Cara, obrigado pelo seu tempo, por aceitar o Imagina. convite. Obrigado a vocês. Conta um pouco de você. Eu estava lendo um pouco o que eu encontrei. Você é advogado, né? Ou começou como advogado. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem um defeito na vida. Pois é. Eu sou advogado, eu me formei aqui em São Paulo, na USP, na São Francisco, e eu trabalhei durante alguns anos no Pinheiro Neto, na área de mercado de capitais. Então, assessorando, né, juridicamente, grandes fundos de investimento, grandes empresas em operações de emissão de dívida, emissão de ações, toda a parte de investimentos desses veículos, FDIC, operação estruturada, etc. E aí, aos poucos, isso foi lá em 2000, eu entrei em 2010, fiquei 4, 5 anos. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que, putz, eu criava produto do lado jurídico, né, mas criava produto de investimento para grandes institucionais, mas eu não sabia investir meu dinheiro. Naquela época, 2010, aqui no Brasil, não tinha muito, né, como você investir, muito difícil, poucas informações, poucas plataformas. Então, eu tive essa dor de não conseguir ou não saber como investir meu dinheiro. Eu comecei a me interessar por investimentos em 2008, na crise. Então, eu lembro que eu estava na faculdade, chegava da faculdade, ligava na Bloomberg e via lá os mercados caindo, tudo acontecendo. Falei, pô, achava interessante, né? Queria entender tudo aquilo. Mas era muito difícil aqui no Brasil, você não tinha ferramentas, não tinha plataformas, etc. Então, foi muito uma dor inicial minha. A gente fala, né, que empreendedorismo, muitas empresas surgem de dores que você tem no dia a dia, né? Seja pedir um táxi, pedir uma comida pelo telefone, investir em Bitcoin, enfim. Então, surgiu uma dor minha de como que eu encontro os melhores investimentos para o meu dinheiro, eu, pessoa física. E percebi que essa dor, essa dificuldade também existia em amigos, familiares, colegas de faculdade, de trabalho. E aí você fala, opa, se tem mais gente com a mesma dor do que eu tenho, então talvez exista aí uma oportunidade de negócio, né? Foi muito assim o surgimento. Que legal. E aí você criou, conta um pouco da sua empresa. Você criou a Yub, né? A Yub ou Yubi, é gosto do freguês, né? Cada um fala Instagram ou Qual que é o Instagram. teu gosto? Eu falo Yub, mas é gosto do É, freguês. mas no Brasil é Yubi, é. Pois Eu é, vi com certeza. Facebook, Instagram, Facebook. LinkedIn, É, ninguém fala é. LinkedIn, né? Não. Ah, o IEB é o maior buscador e comparador de investimentos do Brasil. Então, a gente funciona Caramba. como, assim como você usa o Buscapé para comparar preço de, sei lá, geladeira, celular, computador. Você usa o Skyscanner para comparar preço de passagem aérea, usa o Trivago para comparar preço de quarto de hotel e assim por diante. A gente criou esse modelo de um buscador e comparador de produtos e serviços de investimento no Brasil. Então, de forma gratuita, totalmente online, você consegue encontrar literalmente dezenas de milhares de investimentos diferentes em renda fixa pública, renda fixa privada, fundos de investimento, ações, enfim, fundos imobiliários, BDRs, ações estrangeiras. Então, tem muita coisa para as pessoas realmente conseguirem investir e cuidar melhor do seu dinheiro. E o público é muito um público, não é um público ultra sofisticado, né? Então, é um público que muitas vezes está saindo da poupança ou tem um dinheiro no banco e esse dinheiro está mal investido, está em, enfim, taxas de rentabilidade baixas, custos altos. Então, são pessoas que querem investir melhor, querem encontrar melhores opções para investir o seu dinheiro. O cara mega, ultra sofisticado, ele já conhece um pouco, ou ele é tão sofisticado que ele vai atrás do seu próprio caminho, ele descobre sozinho, ou ele já tem esse conhecimento. Então a gente foca justamente na grande massa da população brasileira que é mal atendida, está mal atendida e não investe bem o seu dinheiro. E a gente tem esses recordes de captação da poupança, né? Muito dinheiro. Então é esse o público que a gente foca para ajudar essas pessoas na busca de melhores investimentos. A gente faz muito vídeo no YouTube, muita educação financeira, muito blog, né? Enfim, tudo que precisa, porque as pessoas não sabem nada, né? Não criticando-as, mas é um sintoma da falta de educação financeira do Brasil. Então ninguém sabe o que é inflação, ninguém sabe o que é Selic, ninguém sabe o que é um CDB, um CDI, um IPCA, um IGPM, pré-fixado, pós-fixado. E vamos combinar que o mercado ele é muito chato em termos de letrinhas, né? Tem letrinha para tudo. Então a gente faz um trabalho grande de educação financeira para ajudar em todo esse processo. Perfeito. Bem, Eu bem imagino legal, que hein? quando a pessoa vai fazer uma busca ali de um investimento, devem ter vários filtros que ela pode usar, né? Quais Sim, seriam, sei lá, sim. os três filtros principais para encontrar um investimento? Eu falo muito, tá? Então se eu estiver falando muito, vocês podem falar, Bernardo, fica Não, quieto. imagina. Tranquilo. Só, só, só
os principais filtros são, em primeiro lugar, tempo de investimento. Então, quanto tempo que eu quero ficar com o dinheiro investido? 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, o primeiro filtro mais utilizado é o tempo de investimento. O segundo filtro, valor mínimo, né? O valor de entrada, valor de aporte, porque dependendo do valor que você quer investir, os produtos são diferentes. Você tem fundos de investimento com valores mínimos de entrada, produtos de renda fixa também, ações não, né? Então, renda variável não costuma ter isso. Se bem que, enfim, você até tinha lotes mínimos que estão caindo em desuso no Brasil, que é uma coisa boa, né? Para cair para o lote fracionário de uma unidade só. A gente já tem isso em ETF, já tem isso em BDRs, mas então tem o segundo filtro mais utilizado é o valor a ser investido, e o terceiro mais utilizado é o filtro de risco. Então, o que faz muito sentido, né? Pensar quanto que eu tenho para investir, por quanto tempo eu quero investir e quanto risco eu quero correr. Qual o percentual ou a escala de risco, na verdade, que eu estou disposto a correr para fazer esse investimento, de acordo com os meus objetivos também, né? Então, algo mais para o curto prazo, algo mais para o médio, longo prazo, etc. Mas são os 3 filtros mais utilizados. E aí tem vários outros, né? Eu posso filtrar por indexador, posso filtrar por garantia da FGC para título de renda fixa, posso filtrar por índice Sharpe para fundos de investimento, volatilidade. Então, tem uma série de filtros que eu posso usar para os diferentes tipos de investimentos. Perfeito. Quando que começou a IAM? A gente começou eu comecei em 2016, então vai fazer 5 anos. Olha Uau. só. Como é difícil empreendedorismo, né? Eu aqui há 5 anos batalhando, menos rico que vocês, menos importante que vocês todos, menos famoso. Difícil a vida, né? É difícil a vida de empreendedor. Você vai passar agora a gente não empreende, porque a gente não tá afim de passar nervoso. Assim. Melhor investir em Bitcoin, é mais tranquilo, menos volátil, né? Menos volátil. Quando você fala em educação financeira, né, você falou algumas coisas que você costuma explicar para as pessoas. Inflação, Selic, enfim, que você foi soltando aí um monte de dados que seriam importantes as pessoas saberem. Até onde ou por onde você começa explicando a loucura do sistema econômico que a gente está vivendo atualmente? Você chega a tocar nesse ponto ou não chega aí tão fundo? Sistema econômico, vamos lá, você diz mais organização do sistema financeiro e de mercado financeiro de forma geral, ou sistema econômico / político? As duas Tudo. Coisas. Tá. Exatamente. Eu toco bastante os paradigmas que a gente vive hoje, né? Tá. Eu toco bastante nesses assuntos, a gente toca bastante nesses assuntos. Por quê, né? Porque, bom, investimento, de forma geral, é um assunto relativamente sofisticado, relativamente complexo, distante da realidade da maior parte da população brasileira. É um assunto, no Brasil, especialmente, é um assunto tabu, né? Então as pessoas não conversam sobre investimento, não discutem finanças, até casais não conversam sobre investimentos, né? Sobre dinheiro. É um assunto muito, muito fechado, né? Muito, assim, com tabu. E aí as pessoas não entendem por que uma coisa sobe, por que uma coisa cai, né? Por que o dólar sobe, o dólar cai, a ação sobe, a ação cai, título público americano, remuneração. Então, a gente destrincha muito tudo isso. Assim, qual que é a relação entre um tufão na zona do Golfo, ou no Golfo do México, nos Estados Unidos, aí esse tufão faz com que o petróleo WTI suba de preço, isso impacta o petróleo Brent negociado em Londres, que é o petróleo usado como referência pela Petrobras, aí a Petrobras repassa esse aumento para o consumidor, os caminhoneiros ficam pé da vida, querem fazer greve, estou simplificando um pouco, né? Querem fazer greve, e aí o governo não quer greve, solta dinheiro, isso impacta a questão fiscal brasileira, os investidores internacionais ficam com medo, as ações caem. Então, é muita coisa para as pessoas entenderem, né? Não é fácil. Pô, e começou com o tufão. Era o tufão no Golfo do México que, claro, de novo, estou simplificando muito, mas isso acontece, né? Você tem tufões, tem furacões, tem uma bomba que caiu numa refinaria da Arábia Saudita, isso mexe para caramba no preço. Então, é muito difícil. A gente destrincha tudo isso. Então, explica a organização do sistema financeiro, como que a fala do Powell no Fed Estados Unidos interfere nas ações no Brasil, no varejo, a Nasdaq sobe, Nasdaq cai, varejistas no Brasil.
Então a gente explica tudo isso e é difícil, porque, de novo, são assuntos complexos, sofisticados, muito correlacionados, às vezes descorrelacionados, mas muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas as pessoas gostam e a gente, né, tem feedbacks de que fala, puxa, obrigado por ter explicado isso, né? Agora eu consegui entender realmente como que aquilo que aconteceu na Ásia realmente impactou o consumo de não sei o quê, e isso impactou o Brasil também. Então eu acho muito legal, a gente faz um trabalho grande e a gente sempre tenta desmistificar e simplificar ao máximo, né? Então nada de termo técnico, nada de termo elaborado, porque o mercado já é sofisticado e difícil por natureza. A gente quer justamente torná-lo acessível para as pessoas entenderem. Não sei se eu respondi muito sua pergunta, mas... Não, respondeu. É que eu já estou muito chegando no Bitcoin. Eu queria saber como você chegou no Bitcoin, né? Porque, enfim, é inevitável que a gente fale do tema aqui. Claro. Então, a gente recentemente falou com diferentes convidados e um tema que vem permeando aí as entrevistas que a gente tem feito, ou mesmo as lives que a gente tem feito, é a entrada de institucionais no Bitcoin, né? Então, a gente conversou com gestores de fundos, falamos sobre o aporte do Michael Saylor, sobre o aporte do Elon Musk, enfim. Uhum. E a Yup foi a primeira empresa brasileira a colocar um pedaço do seu caixa, aportar isso em Bitcoin. Então, eu queria que você explicasse isso, como foi esse processo, essa escolha, mas para você chegar nesse ponto dessa escolha da Yup, tem que entender como você chegou no Bitcoin, né? Como foi o teu processo e o teu entendimento. Então, e para mim é interessante também saber como para você, em meados de 2010, era uma dúvida como funcionava, como investir, como funcionava o sistema financeiro, o sistema econômico e como as coisas se relacionavam, como isso impactou você também, né? Porque o Bitcoin acaba trazendo uma série de informações aí correlatas que, de certa forma, entram em choque com o modelo que a gente ainda vive hoje em dia, né? Eu preciso entender a tua história para entender a história da Yup. Claro. Vamos lá, vou tentar fazer uma síntese aqui para não ficar muito longo também, mas legal a pergunta. Eu acho que tem uma história legal porque eu abominava Bitcoin. Assim, abominava. Eu achava assim, um lixo, achava que não tinha espaço num sistema econômico e financeiro internacional, não via utilização, não via potencial de crescimento lá atrás, né? Não tão lá atrás, sou super humilde e super transparente nesse sentido, assim, a gente vai chegar aí na linha do tempo, mas até quando veio o estouro lá de 2017, depois de 2018, veio um pouco daquela sensação, tipo, sabia que isso era ruim, sabe? Sabia que isso não prestava, ao contrário de todos que... Oi? I told you so. Exatamente. Então veio um pouco dessa sensação, não de qualquer benefício próprio, mas não estava shorteado, não estava, enfim, nada disso, mas foi mais uma convicção pessoal. E por que isso? E aí é um pouco do que eu vejo em empresas, em investidores, panorama das pessoas de forma geral, porque assim, não é uma... Assim, é relativamente fácil de entender o Bitcoin. Blockchain é muito mais elaborado, na minha visão, né? Muito mais complexo as pessoas entenderem. Mas, num primeiro momento, não faz muito sentido... Vocês vão discordar de mim, eu acho, mas não faz muito sentido para um leigo o conceito de uma moeda descentralizada, não fiscalizada. A gente, no Brasil, especialmente, é acostumado com uma autoridade financeira, regulatória muito forte. Então, mesmo, assim, mesmo independentemente da autoridade financeira, você tem muito no Brasil uma figura de uma livre iniciativa menor do que Estados Unidos, por exemplo, outros países. Então, a gente tem no Brasil uma figura da autoridade muito importante, né? Então, fala, como que eu vou ter uma moeda descentralizada que não é fiscalizada por ninguém, né? Ninguém tem uma chancela assim oficial. Como que isso vai funcionar? Como que isso pode dar certo? Não tem como isso dar certo. Não tem lastro, não tem nada, entre aspas, né? Então, como que isso vai funcionar? Né? Não tem garantia, não tem segurança. É um token, é uma combinação de números e letras e caracteres. Não tá em nenhum lugar isso. Eu não consigo encostar, não consigo ver na minha corretora, no meu banco. Não existe isso, sabe? É muito etéreo, muito utópico. Não tem como isso dar certo. Assim, como que isso pode dar certo, sabe? Então, eu passei por essa fase e eu converso muito sobre isso. Eu passei da fase do hater para o lover, né? Então, hoje eu sou apaixonado e eu vejo muitos dos meus questionamentos
do meu ceticismo, das minhas dúvidas e inseguranças lá atrás, 2018, 2019, nas pessoas conversando com as quais eu converso hoje. Então, eu passei por essa fase da negação, né? E quando que isso mudou? Por isso, é muito recente, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Isso mudou no começo de 2020. Final de 2019 e começo de 2020. Por que mudou? Porque a gente veio também num cenário brasileiro de alteração macroeconômica bem importante, né, dos últimos anos, de queda de taxa de juros, de mudança de paradigmas, da necessidade de investidores, de gestores alocarem ou diversificarem mais o seu portfólio, buscarem investimentos alternativos. E aí eu passei a conversar mais com pessoas. Eu, como startup, eu estou muito em contato com o mundo de tecnologia, mas eu evitava a turma do Bitcoin, de criptativos, de blockchain. Eu fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Fintechs, eu e mais outros empreendedores. Fiquei 4 anos como diretor. E tinha lá a vertical de cripto e nunca me interessei, nunca toquei, nunca liderei, né? Nunca me envolvi. Mas aí, a partir de final de 2019, começo de 2020, isso de alguma forma eu fui encontrando a necessidade, eu fui refletindo sobre a necessidade de diversificar mais e de acompanhar mais, de forma mais próxima, né, os ativos alternativos. Ou seja, o que tem aí no mundo para alocar patrimônio, para alocar capital, para buscar outros ativos e outras estratégias de investimento. Então, é muito recente. É muito recente. E aí, assim, você pode até falar, pô, Bernardo, é muito recente, né? Você não entende muito, ou você não está há muito tempo no movimento, né? Para realmente defender, mas acho que eu entrei no momento em que o ano de 2020 provou basicamente todas as qualidades, ou não todas as qualidades, mas todo o potencial que o Bitcoin tem. E aí, de novo, não sei se vocês concordam, mas eu diria que 2020, até hoje, não em termos da moeda ou da tecnologia ou dos criptoativos, mas em termos de mundo, 2020 foi o ano mais importante para o Bitcoin na história. Por quê? Minha visão, tá? Porque foi o ano em que a gente testou várias questões importantes da moeda, tivemos apoios importantes que nunca tinham acontecido, ou pelo menos publicamente, né? Então foi o ano de mudança de paradigma também para a moeda. E eu acompanhei de forma muito próxima todo esse processo de 2020. E aí não é que eu fiquei entusiasmado com 2020, claro que eu fiquei entusiasmado, mas 2020 foi confirmando tudo que eu acreditava que poderia acontecer com o Bitcoin, com os criptoativos. E essa confirmação tem servido para eu acreditar cada vez mais, independentemente do preço, tá? Acho que o preço aqui, a gente tem 2 grandes vertentes quando eu falo investimento, e quando eu vejo as pessoas se interessando para o Bitcoin, a gente tem 2 grandes vertentes, né? Tem a turma do preço e tem a turma da tecnologia. Eu estou aqui falando mais da tecnologia, que para mim é mais importante. O preço, a volatilidade, ela não é tão relevante pensando num longo prazo de adoção dessa tecnologia. Então, estou falando muito? Mas não, tá perfeito. Não. Mas então, Estamos só anotando aqui. E Foi então 2020, não, e foi também o ano de impressão de trilhões de dólares e de euros, não é? Exato, Do lado fiat foi também um ano atípico, não é? Em que sim. tudo aquilo que vinha sendo preparado de lá de trás de erros e de exageros dos governos explodiu, não é? Sim. E um ano em que o real depreciou fortemente, né? Dólar frente ao real super em forte valorização. Então fez muito sentido e tem feito cada vez mais sentido diversificar em novos ativos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vou ser mais breve, foi uma reflexão minha. A gente falou, pô, tenho uma startup, tenho uma fintech. Potencialmente ou pretensamente, as startups são as empresas mais inovadoras do mundo. Não em termos de dinheiro, mas em termos de tecnologias, novidades, inovação, etc. Pô, eu, enquanto startup, não posso não ter parte do meu dinheiro, ainda pessoa física, tá? Ainda falando em pessoa física, mas não posso eu, como empreendedor, não ter parte do meu dinheiro nos ativos considerados mais inovadores da nossa geração. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai virar pó, se não vai virar pó, mas assim, principiologicamente, eu sei que esse não é um argumento muito forte, assim, de convencer as pessoas, mas principiologicamente eu não posso estar de fora das maiores inovações que estão acontecendo no mundo. Isso serve para, sei lá, ler as pessoas mais inovadoras, participar dos eventos mais inovadores, conversar em turmas, em grupos mais inovadores e também participar das tecnologias mais inovadoras do mundo. Então aí também tem uma reflexão minha e falo, pô, tem uma coisa errada, eu tenho que participar disso até para acompanhar mais, para entender mais e para
participar desse movimento, porque pode ser o maior movimento da nossa geração em termos de finanças globais, finanças internacionais. Então, eu gosto também dessa questão principiológica, porque acharia meio contraditório, sabe? Um empreendedor que se diz ultra inovador, empreendedores, onde você investe, onde você deixa o dinheiro, deixa na poupança, deixa na renda fixa. A gente tem que ter um pouco eu tive essa questão também. Quando você fala de entender mais, participar mais, eu queria entender um pouco melhor que ponto que você está de entendimento, ou como você vê o Bitcoin hoje, porque para mim começa a ficar... Você não chegou a ter um momento de conflito, de olhar para os investimentos que você, enfim, consegue sugerir para quem busca na tua plataforma, e ver o Bitcoin do outro lado e falar, cara, assim, como que eu vou indicar para alguém fazer um investimento, qualquer investimento, mas em reais, seja na Bolsa de Valores, seja Tesouro Direto, seja qualquer coisa, contra o Bitcoin. Então, em que ponto que você está de perspectiva com relação ao Bitcoin? Então, sobre essa questão... Se você não chegou nesse ponto, eu receio que você vá chegar nesse ponto de conflito. Então, vamos lá. Essa questão do conflito, eu já cheguei. Claro que assim, qual que é o seu ponto de entendimento? Certamente menos avançado do que vocês, né? Mas em termos desse conflito, eu já cheguei e eu mudei radicalmente o discurso. Eu faço muito conteúdo no Instagram também, e eu mudei radicalmente o discurso para falar, olha, todo mundo deve ter uma exposição a criptoativos. Todo mundo. Né? E eu criei duas regras principais. Por que criptoativos e não só... Quando você fala criptoativos, você está falando só de Bitcoin? Não, estou falando de mais coisas? Bitcoin. Okay. Não, estou falando de Bitcoin, principalmente. Okay. Cripto aqui só para pegar a classe de ativos, né? Para não pegar um ativo individualizado, mas Bitcoin, que é o maior, o mais utilizado, o mais pesquisado, estudado, né? Com mais material e o mais seguro a princípio, né? Então, todo mundo precisa ter alguma coisa em Bitcoin, então, para simplificar. Quanto? Depende de cada um. Mas todo mundo, eu tenho usado aí entre 1% e 10% do seu portfólio. 10% para uma pessoa que seja mais arrojada e 1% para quem seja muito conservador, não tenha nenhuma confiança, não quer estudar, não quer entender, acha que vai virar pó, odeia, mas tenha 1%, porque talvez o seu futuro... Odeia. Odeia faz parte, é ótimo. Sim. Odeia, mas tem 1% aí do que você odeia. Tenha 1%. É a aposta de Pascal. É a aposta de Pascal, Alan. Muito bom. E aí, assim, eu tenho uma dificuldade grande, não chega a ser um conflito, mas como vamos lá, no canal do YouTube a gente está com quase 200 mil inscritos. No meu Instagram, o meu pessoal menor tem 25 mil inscritos, o do IAB, o Instagram tem 100 mil inscritos. O site recebe 200 mil pessoas por mês únicas. Pô, assim, tomara que o canal de vocês cresça e que o vídeo vá muito bem, mas tomara que não assistam isso que eu vou falar. Eu acho que as pessoas deveriam ter muito mais do que 10% em Bitcoin. Eu tenho mais do que isso. Mas é muito difícil eu virar para um público muito grande. Não é que tem também, a gente é o maior canal do Brasil, não é isso, mas a gente tem um público relevante. Pô, eu tenho um medo, assim, um passo atrás. As pessoas não têm planejamento financeiro, as pessoas não sabem cuidar do seu dinheiro, as pessoas estão endividadas, muitas, né? As pessoas né, compram coisas que não precisam, não sabem cuidar. Eu tenho medo, sabendo da volatilidade do Bitcoin, que a gente sabe que ela existe, do cara botar uma baita grana, o negócio despencar. E precisa do dinheiro no dia seguinte. Precisa do dinheiro, a vida do cara acaba. E não acaba por conta do Bitcoin. Acaba, ações é a mesma coisa. Se o cara coloca todo o dinheiro dele, 50%, 30% do dinheiro dele em ações, sem planejamento financeiro, e o negócio cai, você quebra, entendeu? Você perde sua família, você tem problema de família, tem gente que se suicida por conta disso, não estou exagerando, né? Não, e uma coisa é um hodler, né? É o cara que compra e esquece. Exato. Outra coisa é isso, é um cara sem planejamento, compra, passado 5 dias precisa de sacar metade. Exato. Pegou uma baixa momentânea e se ferrou, e depois vai culpar vocês e tal. Eu acho que qualquer de nós entende isso perfeitamente. São perfis muito diferentes, né?
Então, eu tenho um conflito, sim, de falar, pô, investir num CDB, investir num fundo de investimento, investir em renda fixa, no Tesouro Direto. Mas, por outro lado, eu não sei com quem eu estou falando. Claro. E eu sei que as pessoas não têm planejamento financeiro, elas não cuidam do seu dinheiro. E aí, se eu falar exatamente o que eu acredito, pode dar uma M muito grande, né? Pode dar um problema muito grande. Então, eu tenho um É para isso que conflito serve mais canais como os existencial. nossos, né? Exato, Nós exato. podemos Canais como os dizer... nossos, que são puramente maximalistas e colocam o BTC como unidade de conta, falam, não, o importante não é você enriquecer em reais, o importante é você enriquecer em BTC. Sim, Muda sim, aí o sim. seu frame of thought, enfim. Sim. Não, Mas, e eu diria também outra coisa. Obviamente que cada um no seu papel, não é? E o seu papel é diferente do nosso, e o seu grau de liberdade também. Mas eu diria, aqui mais em tom de elogio, que é, apesar de tudo, vocês estão muito à frente do panorama do setor, não é? Quer dizer, mesmo com essa timidez, estão muito à frente, né? Então, claro, já estão fazendo um papel muito importante. Eu acho interessante isso. Assim, eu na Muito boa pessoa explicação, física... Bernardo. Muito Só boa explicação. um último comentário, rapidinho. Eu na pessoa física, assim, eu abro publicamente que eu tenho quase 40% em Bitcoin, criptativos, aí, porque aí eu tenho várias moedas. Mas aí, o que eu falo muito é, eu sou jovem, tenho 32 anos, recém-casado, não tenho filhos. Cara amanhã, né? Então eu falei, pô, eu tô na idade de arriscar, se não for para arriscar agora é o meu momento, entendeu? Agora é o meu momento de, pô, entrar forte em diferentes ativos, inclusive Bitcoin, criptativos, porque é o momento de eu assumir, de eu correr esse risco. Só que as pessoas não podem me copiar, porque cada um tem sua realidade, cada um tem sua vida, cada um tem seus objetivos. Então é importante cada um se respeitar nesse sentido. Eu falo muito isso. É muito legal ver isso que você falou agora, porque Perfeito. eu passei pela mesma situação alguns anos atrás, exatamente o que você descreveu agora, a sua vida, né? O seu, né? E também com criptoativos, e vou lhe dizer que, bom, você vem uns 4 anos, quando você vai estar só com Bitcoin, se arrependendo aí dos criptoativos da sua carteira, do seu portfólio. Mas é um processo, não é? Acho que todos nós passamos por isso. Por acaso o meu Viraram foi curto. criptopassivos. O meu a minha fase de shitcoin foi curta, mas acho que todos passámos por isso. Bem, todos menos o Alan, claro. Eu não sei se você quer justamente Que não comentar existia. sobre isso. Quando você fala criptoativos, eu não sei se você quer falar sobre esse tema. A gente não costuma falar de shitcoin aqui. Não seria uma pergunta provocadora, porque não cabe aqui no tipo de conversa que a gente está tendo. Mas não sei se você acha interessante. Sinceramente, não sei. Nem o Dó, Alan, Becas, ou se você quer falar, se vocês quiserem falar um pouco sobre o assunto, se você quiser tirar dúvidas, não sei. Talvez seja interessante. Se não, a gente passa por cima e passa para frente. Vou ser super sincero aqui, tá? De novo, eu sou muito, talvez o pessoa mais transparente e sincera que vocês já conversaram. Eu estudo, gosto e acompanho 2 moedas, Bitcoin e Ethereum. Eu realmente gosto, vejo um potencial. Eu sou advogado, então o potencial de contratos inteligentes, tecnologia inteligente do Ethereum, eu acho incrível, eu acho muito legal. As outras, e aí por isso que eu tomo muito cuidado do que eu falo publicamente, mas as outras eu não acompanho, não estudo, não sei o que são. Tá? Se me perguntar o que é, sei lá, AVE, o que é Link, eu não sei explicar o que são. Não tem interesse. É que não dá. Se você está tentando entender Ethereum, sim. corre o risco do teu casamento acabar, porque você não vai mais ter tempo nem para sua esposa. Não, então, assim, o que eu faço, e talvez vocês abominem, mas tem um grupo que eu acompanho que dá recomendações de compra de altcoins. Eu basicamente compro uma pequena parcela do meu patrimônio, eu compro sem pesquisar, sem entender, pensando aí em movimentos mais especulativos mesmo. Famoso cassino. Exato, dá uma olhada no gráfico. A gente não abomina cassino, não tem nada contra. contra. Parece legal. Eu acho que o Dove ainda às vezes ainda faz coisas assim malucas, né? Eu tenho essas recaídas. Eu acho legal ser honesto e transparente, entendeu? Não dá para entender todos os projetos, não tenho interesse em entender todos os projetos. Tem 2 projetos que eu me encanto, que eu gosto, que eu acompanho. O resto, você tem investimentos especulativos, né? Você compra opção de ação no Brasil, você faz venda descoberta. Então, é normal você ter, e acho interessante para algumas pessoas, ter uma parte do seu capital mais especulativo mesmo. Não é nada ruim ou que você não deveria ter.
Então, essa é a parcela que eu tenho, a única parcela que eu tenho no meu capital especulativo. Algumas, call it shitcoins ou altcoins, é a parte que eu tenho aí de mais capital especulativo. Mas, assim, não entendo dos projetos, não acompanho, não estudo e não tenho interesse também. Maravilha. Então, o que eu queria perguntar agora, partindo para o aporte que a tua empresa fez em Bitcoin, você deve ter acompanhado aí alguns grandes investidores, Paul Tudor Jones, Druckenmiller, e alguns fundos de investimento entrando em BTC, certo? Sim. Como isso influenciou você de alguma forma? Você estava acompanhando isso? Você viu as empresas entrando e isso mexeu de alguma maneira com você? Sim, com certeza. A gente fez esse movimento em 2020, tá? No segundo semestre. Então, foi um pouco por conta dos institucionais entrando, de investidores falando mais publicamente, defendendo publicamente, que me criou um pouco de coragem mesmo, talvez seja a palavra, para colocar parte do caixa em Bitcoin. Não tinha antes essa... Assim, na física eu já estava fazendo isso, né, desde 2019, mas não pensava em fazer esse movimento com a empresa. Já tinha visto algumas estavam fazendo, algumas declarações, mas não um movimento um pouquinho maior. Então, claro, isso interferiu. Não foi o único fator, mas com certeza, obviamente, que isso interferiu. A gente comprou um pouquinho menos que a Tesla, tá? Então, a gente tem alguns bilhões aí de dólares, a gente comprou um pouquinho menos que a Tesla. Mas, com certeza, foi um movimento... Tesla foi agora, né? Então, a gente comprou antes. Mas, com certeza, foi um movimento que contribuiu para essa coragem, acho que é a melhor palavra, essa coragem e segurança em colocar parte do caixa. Alguma possibilidade de fazer algo parecido com o Michael Saylor, de colocar 100% e até se endividar para comprar BTC? Então, o que acontece? Eu fiz isso, né? E quando saiu na imprensa, uma galera caiu matando em cima de mim, né? Por quê? Porque é um absurdo. Essa é uma outra discussão, né? Nem dá tempo, acho que precisaria de mais. Não, acho legal, eu sobre quero isso. entender. Por quê? O PR também foi o objetivo, não foi? O que é? PR, a imprensa. públicas. Publicidade, Sim. gerar buzz. Foi objetivo também, não? Sim. Claro, a gente faz muita coisa na imprensa, a gente sai muito na imprensa, então a gente tem um relacionamento grande com jornalistas. É importante. Nessa parte de PR, a gente foi parte da estratégia. Mas o que acontece aqui? Então, resumindo, tem uma visão com a qual eu não concordo, mas eu entendo, que é o seguinte. Vamos lá, pega a Tesla, pega a do Saylor, a MicroStrategy. Se eu sou acionista de uma empresa, eu não quero que a empresa... Eu quero decidir onde eu quero colocar meu capital, né? Onde eu quero aportar meu dinheiro. Não faz sentido a empresa decidir por mim se eu vou ter dinheiro em Bitcoin, se eu vou ter dinheiro em ações, se eu vou ter dinheiro em poupança. Se a empresa tem caixa e ela não tem o que fazer com esse caixa a ponto de colocar em Bitcoin, então pô, distribui para o acionista. No Brasil, dividendos são isentos de tributação, nos Estados Unidos não, mas distribui para o acionista faz o que ele quiser. Teve até um cálculo legal que eu vi, eu não lembro de cabeça, mas foi um cara aqui no Brasil que calculou todo mundo que tem S&P 500, todo mundo que tem VVB11 no Brasil, por exemplo, agora tem Bitcoin automaticamente, porque tem via Tesla, né? Então, todo mundo que tem S&P tem Bitcoin. Mas, eu não sei se eu quero ter Bitcoin, então me dá o dinheiro como acionista, está sobrando, e eu vou fazer a alocação que eu quiser. Esse é o primeiro ponto. Tem depois uma questão de investimento especulativo. Faz sentido a empresa, não que Bitcoin seja especulativo, mas faz sentido a empresa colocar o seu caixa em um investimento tão volátil, assim, de novo, se está com caixa sobrando para colocar em um investimento tão volátil, um ativo tão volátil, distribua para o acionista. Você não tem onde investir dinheiro, distribua para o acionista faz o que quiser. Tem questões de responsabilidade. Então, eu entendo todo esse argumento. Tá? Mas isso é um paradigma, não é? Você entende a nossa visão hoje, que é invertida disso, né? Eu entendo, a minha também. A minha também é invertida disso. Tanto é que eu coloquei. Não, tanto é que eu coloquei caixa da minha empresa nisso. Eu já estou falando assim, o argumento das pessoas. Sim. Advogado do diabo. Formal. Advogado do diabo. Que me criticaram e que são contra esse movimento. Eu entendo todos esses argumentos e tem uma discussão boa aí, até como advogado, tem uma discussão societária aí interessante. Se você pode, se você não pode, se você tem responsabilidade, se você não tem responsabilidade. Então, por isso você está falando que caíram em cima de mim criticando.
Cara, eu acho que é interessante você falar resumidamente sobre isso. Até a parte... Deixa eu só fazer uma pergunta em Claro. cima disso. Se uma empresa chegasse e anunciasse que estava comprando, sei lá, Dólar. 2 toneladas de ouro, você acha que Ouro, também daria o mesmo problema? A discussão. A mesma Honestly, discussão acabaria surgindo? Eu acho que não, porque o que pega para Não, mim né? um pouco é a questão de volatilidade. Então você fala, pô, comprei dólar, comprei tesouro americano, comprei tesouro brasileiro. Pô, não tem uma volatilidade tão grande. E, principalmente, não tem essa falta de entendimento, que é o começo da nossa conversa. As pessoas não sabem o que é o Bitcoin. As pessoas não entendem. As pessoas acham que é financiamento de terrorismo, de pornografia infantil, de tráfico, de pirâmide. Então, as pessoas não têm esse entendimento. Os reguladores não entendem. E aí, pô, se os reguladores não entendem, se tem um discurso aí, sei lá, de Warren Buffett falando que é péssimo, né? Eu esqueci o termo que ele usa pro Bitcoin. Que ele veneno de rato. Pô, por que uma empresa vai colocar dinheiro nisso? Por que eu, como acionista, vou aceitar que uma empresa faça esse movimento? Olha onde ele está colocando dinheiro. Ele está arriscando, tu vai perder, está fazendo, sei lá, gambling. Então não faz sentido nenhum, sabe? Então, não acho que com ouro eu teria o mesmo movimento, com ações, com todo o resto. Tá? Não acho mesmo. Sobre essa questão... Você está mutado. Desculpa, a gente te cortou. Você estava falando da parte jurídica. Não sei se você quer fazer um breve resumo sobre isso e você ia continuar. Quer que eu faça? Quer que eu fale um pouquinho? Acho interessante? Sim, eu acho interessante. Nunca falamos disso. Não, basicamente, de forma resumida, contrato social de uma empresa. Alguns entendem que a sua empresa precisaria ter no contrato social a previsão de que você pode alocar parte do capital em investimentos voláteis. Por quê? Tem um ponto importante aqui. O objeto social da minha empresa hoje é desenvolvimento de softwares e informações da internet. Tá? Se esse é o meu objeto social, aqui é super societário, né? Mas se esse é o meu objeto social, significa que minha empresa só pode buscar essas atividades, realizar essas atividades e, consequentemente, só pode receber dinheiro, proventos, né? A partir dessas atividades. Se eu coloco, sei lá, R$1.000 em Bitcoin no começo de 2020 e tiro 100 mil reais e tiro 900 mil reais, multiplicou por 9, né? Ou seja, você vendeu o Bitcoin. Não vendi, tô só pegando um exemplo. Só tô fazendo um exemplo. Comprou e segurou. Dinheiro. Comprei e segurei, sim. Mas tô falando, nessa hipótese, eu tô multiplicando por 9 e recebendo um dinheiro muito grande e tá desalinhado ao meu contrato social, porque pelo meu contrato social eu só poderia ganhar dinheiro e perseguir a atividade de desenvolvimento de softwares e informações da internet. Esse é o primeiro ponto. Desculpa, é isso que o Alan falou. Você não vendeu. Você segurou. Mas como poderia vender... Mas mesmo assim tem um entendimento... Só o fato de poder vender... Unrealized profit. Exato. Eu tenho que colocar isso no balanço. Eu tenho isso no balanço, né? Esse meu ativo valorizou 9 vezes, então tá lá no balanço. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em reais, né? Não em BTC. Gostei. Segundo ponto, a Receita Federal entende que empresas sociedades limitadas que fazem parte de regimes tributários incentivados, né, com tributos reduzidos, etc., não poderiam se envolver em ganhos financeiros. Porque aí, se elas se envolvem em ganhos financeiros, elas deveriam fazer parte de outro enquadramento tributário e serem tributadas em alíquotas mais elevadas. Toda startup do Brasil, principalmente no começo, elas são de Simples Nacional ou lucro presumido, enfim, regimes tributários mais simples, né, mais baratos. Aí tem outro problema, jurídico e fiscal e tributário. Também tem uma interpretação de que uma pequena empresa não pode fazer esse tipo de operação, porque ela é especulativa, ela é, na visão da Receita, né? Ela é especulativa, ela visa um ganho financeiro, está desalinhada com o objetivo de uma pequena empresa no Brasil. Essa é uma segunda parte importante. Uma terceira questão aqui é até a questão de aprovação e responsabilidade do sócio administrador. Eu sou sócio administrador da empresa. Se, vamos lá, Bitcoin desaba, volta para 10 mil dólares. Vocês iam ficar, eu ia ficar feliz na física, né? Mas enfim. E aí eu preciso, por algum motivo, sacar esse dinheiro, vender, porque é caixa, né? Caixa é para usar. E numa startup, o caixa ele é mais relevante do que na Tesla, que tem dinheiro para caramba, né? Do que sei lá, numa Apple, numa Amazon. O meu caixa ele é muito menor, então eu vou ter que usar esse caixa daqui a alguns meses, né?
Não é algo para ficar parado durante décadas. E aí, se a coisa despencou, se o Bitcoin despencou e eu preciso realizar, eu vou realizar um baita de prejuízo. Eu posso, eventualmente, ser responsabilizado pelos sócios minoritários, acionistas minoritários, porque eu fiz uma operação sabendo que é arriscada, porque a gente sabe que é volátil, né? Eu sei, não posso negar isso. Então, sabendo que é volátil, eu coloquei parte do caixa, eu perdi dinheiro da empresa, prejudiquei a saúde financeira da empresa e, consequentemente, preciso ser responsabilizado juridicamente por conta disso. Então, tem várias questões. Peguei só 3 principais, tá? Tem outras aí no meio também que daria para discutir. Mas pensando como ativo digital, né? Como algo que está só na internet, basicamente, vocês são uma empresa de internet, né? Se você pagasse 500 milhões de dólares agora num domínio, acreditando que esse domínio vai ser bom para o seu negócio. Você está investindo uma grana na empresa num domínio que pode ser bom ou não, né? É algo único aí da internet. É informação como o Bitcoin, né? Do ponto de vista prático. Ou seja, Bitcoin é moeda, mas não é moeda, né? É moeda para quem acha que ele é moeda. Mas ele basicamente é uma propriedade na internet. Então, vendo isso dessa forma, eu acho que encaixa em qualquer empresa de internet, pode ter Bitcoin no seu caixa, entre aspas, né? Ou entre as suas propriedades, digamos, e sem nenhuma culpa, né? Ou seja, é como comprar um domínio, é como comprar Do exemplo do domínio é muito bom, hein? Mas sim. uma pergunta para o Bernardo é o seguinte: ele pôs os problemas, não pôs as respostas que vocês deram, Bernardo. Porque você respondeu a isso tudo que você perguntou para poder ter investido, senão não podia, Sim. né? Sim, Quais foram as respostas? Como é que você responde essas perguntas? Eu faço o que eu quero. Um pouco isso. Não, como é que você responde a essas dúvidas que você próprio colocou? Qual é o caminho? Até para as outras empresas, né? Para não terem esse medo também. Sim. Então, a gente está inspirado pelo Saylor. A gente está criando um manual, um manualzinho Legal. de como investir, né? Assim, o que você precisa fazer. Até porque tem muita preocupação de armazenamento, né? Claro. Como que você armazena de uma empresa, né? Você tem a multi-factor, né? De autenticação, se precisa. Tem muita dúvida, né? Então, estou fazendo esse trabalho, inclusive, estou fazendo um manual, Legal. que acho que pode ser bem legal para o Com a realidade brasileira. Sim, com a realidade brasileira. Como que a gente ajuda endereçou? com o Multisig. Quem tiver necessidade, principalmente institucional, a gente ajuda com o Multisig. Aí você tá. Legal. E aí, enfim, o que eu fiz? Para essas questões todas, eu sou advogado, né? Fiz uma interpretação aí de que eu corro um monte de risco na vida como empreendedor, né? Na empresa, inclusive. Então, enfim, fiz um estudo, fiz um entendimento de que não preciso, basicamente, alterar o contrato social. Posso, né, enquanto ativo que seja alocado parte do caixa, ele pode ter um ganho desproporcional, imprevisível, não tem como prever, né, se vai ter um ganho gigantesco ou não. Então, isso é muito mais na área do imprevisível e do incontrolável. Então, eu posso, sem ter que alterar o contrato social. Sobre a questão da Receita Federal também, assim, o que é vedado principalmente são investimentos para fins especulativos. Para mim, especulativo, e até pela Receita Federal, é o day trade. É você comprar e vender no mesmo dia. Se eu não fizer day trade, e não tenho nenhuma pretensão de fazer isso na empresa, não posso ser caracterizado como investimento especulativo e, consequentemente, não posso ter o meu benefício tributário retirado, removido ou esvaziado por conta dos investimentos em Bitcoin. Boa. E o terceiro ponto de responsabilidade enquanto sócio administrador, assim, eu não preciso de autorização societária, né? Eu tenho, societariamente, em termos de governança, eu tenho autonomia para investir o caixa onde eu quiser. Então, como o Dawi falou, eu posso comprar um domínio de 500 milhões de reais. Eu posso deixar meu dinheiro embaixo do colchão, não é meu dinheiro, da sociedade, posso deixar embaixo do colchão, posso deixar na poupança, ninguém pode me criticar por deixar na poupança e perder para a inflação. Eu posso fazer isso durante décadas, né? Não posso ter nenhum tipo de responsabilização nesse sentido. Então, o oposto, eu também não posso ser responsabilizado em caso de volatilidade na outra ponta. É claro que, vamos lá, eu sou holder na pessoa física, na pessoa jurídica não. Então, não tenho
assim, se tiver um movimento de forte volatilidade, eu posso pontualmente vender e aí recomprar depois, não tem problema nenhum. Então eu faço um manejamento, um manejo de risco, que eu não faço na pessoa física. A pessoa física está investido para 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá. Na pessoa jurídica, eu faço um manejo mais no dia a dia, porque eu sei que esse caixa eu vou precisar. Então eu não posso conviver com uma queda de, sei lá, 30%, 40%, 50%, que vai demorar 3 anos para ser recuperada. Então eu preciso fazer um manejo aí maior. De novo, não tenho um tamanho do Sailor, né? Não tenho um caixa como ele, não tenho esse horizonte. Eu tenho um horizonte de longo prazo, mas Não não se tenho assustem. eu não tenho a questão financeira, esse colchão de segurança. Então eu preciso fazer um manejo, mas é especialmente por ser pessoa jurídica. Na pessoa física, a visão é realmente de ficar com isso encarteirado mesmo. Qual é a porcentagem do caixa? Desculpa, eu não lembro agora A gente colocou 15%. Ah, ok. 15%. É mais que a Tesla. Mas É mais que até, mas ou seja, não é crítico, né, para a operação. Não. Não vai acontecer nada. Mesmo se cair esses 30%, Você não precisaria vender, não precisaria quase liquidar. inumerado. Sim. Assim, eu coloquei 15% para começar, né? Até para divulgar isso para o mercado, para a gente puxar esse movimento. O interesse é aumentar. Então, tem o interesse, sim, de aumentar essa alocação. Mas, de novo, caixa de startup, e uma outra discussão que eu participei que foi bem legal, a startup ela tem uma necessidade de caixa muito mais curto prazo do que uma grande empresa. Então, de novo, a Tesla, a Amazon, a Apple podem ficar com caixa parado durante anos, entendeu? Tem uma previsibilidade muito maior. Startup não. Então, esse caixa roda muito. Talvez eu precise amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Claro, não tem como ter previsibilidade. Então, por isso que eu fui um pouco mais conservador aí. Conservador, né? É a primeira empresa do Brasil a fazer isso, mas... É o menos conservador de todos. Parabéns, Bernardo. Parabéns. Nós diríamos Muito o mais legal. conservador de todos. Não, Agora... os outros ainda são mais, né? As outras empresas que têm zero. Só uma pergunta, pelo que eu entendi, vocês compraram mesmo, ou seja, não é através de fundo e tal, que poderia ser uma tentação de algumas empresas no Brasil, mas a dúvida é custódia própria ou deixaram com algum custodiante? Se é que pode divulgar, claro. Posso, custódia própria. Ah, boa. E vão fazer essa cartilha como a empresa brasileira, que eu adivinho que não seja só técnica, é também jurídica, tudo. Claro, né? claro. Como o Seller fez. Tudo, né? Questão jurídica, tributária, operacional, né? As pessoas muitas vezes não sabem, né? Como que você transfere, armazena, etc. E a questão da custódia. A questão da custódia, assim, a custódia terceirizada não veria um problema para uma PJ, para uma pessoa jurídica, até tira um pouco de preocupação, muitas vezes, né? Da operação. Eu fiz custódia própria porque já conhecia, já tinha, enfim, já sei usar, mas não veria problema. E nem via fundos. Acho que empresas que entrem via fundos também acho importante, acho louvável, acho que é um primeiro passo. Empresas de algum porte até podem não ter opção, não podem não ter alternativa, dependendo da legislação. Sim. As maiores, né? Exato. Então, acho interessante, mesmo via fundo, não veria nenhum problema na perspectiva de PJ, né? PF, não vejo muito sentido, mas PJ acho que pode ser interessante, sim. Bem legal, hein? Essa ideia da cartilha Isso é grátis? Grátis. A gente quer movimentar e contribuir para o mercado. Desde a publicação, já recebi acho, umas 10 ou um pouquinho menos de 10 contatos de empresas, startups, né? Empresas menores, nenhum institucional brasileiro, mas de empresas brasileiras querendo entender, como que faz, me explica, também quero, como que é o processo, como que você está custodiando, você tem o multifactor, né, de autenticação, onde você deixa as chaves, as palavras, né? Então, e de novo, não é trivial. Acho importante. Estão fazendo um bom trabalho. A gente quer movimentar isso de forma gratuita, sim. Que legal. Maravilhoso. Não ficou claro para mim, essa cartilha já está pronta ou vai ser? Não, estamos fazendo. Depois da publicação da notícia, né, quando foi para a mídia, aí o pessoal começou a demonstrar interesse e eles estão produzindo. A gente vai publicar em abril, maio no máximo. Agora? Daqui Um mês. Lá, publicar o quanto antes. $100 mil, então.
Segundo o Alan, né? 100 mil dólares. Vamos até ver, quero até ver quais são as Vai dúvidas ficar que vão caro para as surgir, né? empresas brasileiras entrarem. Foi mal, Até- te cortei. Até ver quais são as dúvidas que vão surgir, né? Quais outros questionamentos vão surgir, questões jurídicas que podem surgir, acionistas. Acho que é um ponto interessante. E se tiver algum processo com a gente também abriria tudo, traria defesa. Acho que tem uma questão aqui de transparência mesmo, de ajudar o ecossistema, Legal. ajudar as pessoas. Tem muito Seria bem mérito. legal, né? Pensou em fazer levar um algum evento processo. tipo Michael Saylor para juntar, se você tiver uma demanda grande, Workshop. juntar vários Pensei. empresários, e aí? Então, eu estou organizando, estou vendo de organizar, ainda indo atrás, né, de algumas vozes que possam ajudar, que queiram falar, e até, enfim, pegar entusiastas, pessoas que ajudem a explicar, né, com experiência, como que funciona, como que não funciona. Estou começando a desenhar, e aí vocês com certeza estão na lista. Com certeza. Uau! O Alan não, né? Porque ele falou que eu fico enchendo o saco dele, mas vocês outros. Vocês outros sim. Não, se tem alguém que você tem que chamar, é o Alan, para explicar para os caras. Muito bom, cara. Parabéns. Eu ia comentar, posso comentar um outro ponto rapidinho? Claro. Que além da questão de diversificação do caixa, né? Tudo que o Saylor fala, né? De depreciação das moedas estatais, diversificação, não perder dinheiro, não depreciar o caixa da empresa, etc. Tem um ponto que eu nunca vi ele mencionar, eu posso estar errado, talvez já tenha mencionado, mas que eu achei importante, que é o seguinte, como empresa de tecnologia, né, os maiores adotantes de tecnologia, né, os early adopters de tecnologias, normalmente são funcionários de startups, pessoas, né, pessoal de tech, etc. Acredito eu que as pessoas que mais se interessariam por trabalhar numa empresa que divulga alocação em Bitcoin, eventualmente que pague remuneração, salário em Bitcoin, a gente está disposto a isso, inclusive se algum funcionário do IAB quiser, a gente já pode pagar em Bitcoin. Então, tem uma questão aí de atração e retenção de talentos, na minha visão. Mas o Saylor pode não dizer isso, mas sabe disso com toda a certeza. Talvez ele tenha dito, tá? Eu não tenho. Eles já lhe perguntaram, eu acho que explicitamente não, mas já lhe perguntaram se os funcionários da empresa, como é que eles encaravam este movimento. Isso já lhe perguntaram. E ele disse que porque estavam perguntando pela negativa. Vão achar que vocês são malucos, que estão descaracterizando. E ele disse, não, é ao contrário. Isto tornou a nossa empresa mais atrativa e tal. Como uma conclusão. Ele não disse que era um dos objetivos, né? Mas ele está perfeitamente ciente disso, perfeitamente. E eu acho que, mais do que ciente, ele sabe que é algo que ajuda. Sim. Então, esse movimento nosso, além de todas as questões financeiras, de alocação, de estar próximo da inovação, etc., também tem uma questão para mim de atração e retenção de talentos, de cultura, de atrair as pessoas certas, as pessoas boas, que querem estar próximas das maiores tecnologias e querem participar das tecnologias. E normalmente são as pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, né? Claro, muito mais plausível que um programador, um designer, um cientista de dados se interesse primeiro por receber parte do salário em Bitcoin do que um médico, um historiador, um advogado, sem nenhum demérito aos outros, né? Mas está mais próximo da tecnologia. Então, como empresa de tecnologia, eu não sou escritório de advocacia, como empresa de tecnologia, eu também preciso e quero atrair talentos e reter esses talentos. E aí esse movimento eu enxergo nesse sentido também. E acho uma coisa importante, né? Porque isso desfigura ainda mais a questão do investimento especulativo. Não é só pelo investimento, não é só pela parte financeira, não é só pelo ganho. Claro que isso também tem um interesse, mas é pela tecnologia, é pelo potencial, é pela retenção de talentos, é pela inovação que está sendo criada, tem outros aspectos muito maiores. Então, isso é verdade. E aí, se tem um questionamento jurídico de um sócio, alguma coisa, você está investindo isso como fim especulativo. Eu falo, não. Tem outras questões aqui, talvez tão relevantes quanto, que nortearam esse investimento e essa alocação de caixa. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser falado, porque é o objetivo, né? A gente tem esse objetivo claro e importante. O próximo passo é colocar o balanço, além de real, em BTC. Mas aí, vamos ver, acho que é um pouco ousado já para isso o Saylor fala, né? Isso é um pouco ousado para a Receita Federal brasileira, né?
O Saylor acho que é o que ele chama de Cyber Hornets, né? É a turma, é isso, é atrair esses Cyber Hornets, essa turma aí da internet, esse pessoal, esses nerds, né? É atrair toda essa turma. E interessante isso mesmo. Boa, bem colocado. Bernardo, parabéns. Eu não sei se você tem perspectiva, noção do impacto que você pode já ter começado a causar e de quanto isso pode refletir em empresas, em indivíduos e possivelmente até no longo prazo. eclipsar o tamanho da IUP, da sua empresa. Talvez você veio aí com a IUP querendo resolver um problema de educação financeira, né? Que as pessoas não tinham acesso à informação, enfim, não eram educadas financeiramente. E você já pensou que talvez, de repente, esse próximo passo seja educar sobre Bitcoin? Talvez não diretamente indivíduos, mas institucionais? Sim, eu acho muito legal. Tipo que nem a Nokia que fabricava pneus, né? E de repente foi para os celulares, vai que esta área eclipsa o resto. Hein? Eles fazem agora. Tijolo, o site tem renda variável, renda fixa, tá aí o funil, né? O cara começa, quer investir, não sei o quê, buscar. O cara tem que buscar, não seja bobo, compre Bitcoin. Pronto, no fim, daqui a alguns anos vai ser assim. Tô brincando. Mas pode acontecer, pode acontecer. Pode ser, enfim, claro que eu tô brincando, é brincadeira. Como você falou, né? Pergunta é quando, não sei. Pergunta é exatamente quando isso vai ser aceitável. Não vai parecer brincadeira.